Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Esse mês de dezembro nós estamos direcionando as nossas palavras para o movendo-se. Movendo-se. E é um tema muito interessante esse ato de se mover quando nós falamos de Evangelho. O Evangelho ele tem que transformar as nossas vidas na prática. Nós não podemos ficar só na teoria. Então, quando nós lemos a Bíblia e quando nós lemos esse movendo-se, é muito interessante. O primeiro domingo o pastor pregou sobre o movendo-se em coragem, que foi no livro de Josué. Semana passada foi movendo-se em santidade. Eu não estava aqui no culto, mas escutei a pregação no YouTube. Aliás, uma pregação muito edificante. Não sei se vocês acharam, mas foi uma pregação muito boa mesmo. E hoje eu vou falar sobre o movendo-se em maturidade. Então as palavras têm todo esse direcionamento para o mover-se. E eu escolhi esse texto de Hebreus capítulo 5, que nós vamos ler a partir do versículo 11. Hebreus 5, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca de quem ouvem, do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Palavra muito dura, né? Ainda precisam de leites e podem ingerir alimentos sólidos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de discernir o certo e o errado. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra que é totalmente viva e eficaz. Eu te peço que ela encontre morada em nossos corações essa noite, Pai. A liberdade do Teu Espírito Santo não são conceitos humanos hoje, mas é a Tua presença, Pai. É o Teu falar, o Teu Espírito que vai se manifestar através da Tua palavra. Eu creio disso. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você reparar nas duas palavras que foram ministradas, eu acho que trouxe muito um linguajar prático da nossa vida. Sobre o ter força de vontade, perseverança, sobre o ser santo não somente aqui na igreja, mas em todo lugar. E o pastor, ele terminou a pregação dele falando que nós estamos em processo de santidade. E é nesse intento que eu quero falar hoje sobre maturidade, que nós estamos também em processo de maturidade. E que nós não podemos mais engatear quando é tempo de andar ou correr. Então, essa palavra que eu quero dizer hoje, eu confesso que não vai ser muito, vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer às ministrações aqui na igreja. Porque eu vou falar sobre 3 dimensões da maturidade: a maturidade espiritual, a existencial e a emocional. E aqui eu não quero trazer, na verdade eu não senti de coração de trazer uma regra de 3 simples assim, uma coisa óbvia. Eu não estou trazendo aqui uma receita de bolo para que você anota e fala assim: eu vou fazer isso, vai dar certo. Então eu quero trazer algumas coisas que Deus tocou no meu coração sobre maturidade e sobre esse processo de amadurecer. É um processo, é uma construção. E nós começamos então falando sobre o livro de Hebreus, que é um livro de autor desconhecido. A maioria acha que é Paulo, eu também acho que é Paulo, mas não há um consenso comum sobre quem escreveu o livro de Hebreus, e também que é uma questão muito secundária. Mas o livro de Hebreus, ele tem uma singularidade, uma particularidade muito forte, porque é o livro que mais cita o Velho Testamento. É o livro do Novo Testamento que mais faz citações ao Antigo Testamento. E por que isso acontece? Porque o principal motivo do autor do livro de Hebreus escrever esse livro é provar a superioridade de Cristo. E provar para quem? Provar para aqueles judeus que estavam abandonando a fé em Cristo. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 70 anos depois de Cristo, em que
a força do evangelho para alguns judeus estava acabando. Então o autor do livro de Hebreus, ele escreve esse texto para falar o seguinte: vocês têm que continuar olhando para Cristo e ratificar tudo em Cristo. Ou seja, o teor do livro de Hebreus, e eu gosto muito desse livro, talvez é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, é o livro de Hebreus, porque ele faz esse paralelo de toda a história. Por exemplo, quando em Hebreus capítulo 11, quando o autor do livro vai falar e vai escrever, ele traz exemplos lá do Velho Testamento. Exemplos de fé, é Noé, é Abraão, é Jefté. Ele fala sobre os heróis da fé. Então ele faz um apanhado muito assim, desde a criação até os dias atuais. E nós podemos ler esse texto também com a mesma perspectiva, ou seja, ratificando tudo em Jesus. Porque o Velho Testamento aponta para Jesus e tudo tem que ser ratificado em Jesus. A nossa fé, o amor, o sacrifício, a obediência, tudo é inclinado para Cristo. Então, nós lemos esse texto diante dessa pequena introdução sobre o contexto do livro de Hebreus, porque é aqueles judeus que estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo, porque não estavam encontrando sustento. E a palavra aqui é muito dura. Fala o seguinte: o problema é que vocês estão querendo voltar, sendo que estava na hora já de vocês ensinar. Estava na hora de vocês ser mestre. Estava na hora, já era para vocês estar muito mais acima do que vocês estão. Então, se nós não entendemos a maturidade como um processo de crescimento para as nossas vidas, nós estamos dando passo para a apostasia. Aquelas pessoas que ficam estagnadas diante do ministério que lhe é proposto, é muito mais propício a sair da igreja, a desistir no meio do caminho. E nós lemos aqui no versículo de número 13, fala o seguinte: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Por que ele está falando isso aqui? Porque há pessoas infantis na igreja. No nosso convívio, na nossa comunidade, ainda há pessoas infantis, que nós não podemos aprofundar mais num assunto. E aqui a gente tem que diferenciar uma coisa, porque em Mateus capítulo 18, Jesus falou que quem não for como criança, não entraria no reino dos céus. Aí você pode confundir: mas eu tenho que ser como criança? Só que aqui, Jesus não está falando que nós devemos ser infantis como criança. Ou seja, a infantilidade é um processo que a gente larga no momento que nós estamos amadurecendo. O ser como criança aqui que é falado por Jesus é principalmente com uma característica. Qual é a característica? Humildade. Eu vou ler Mateus 18 a partir do versículo 1, fala o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: qual é o maior dos reinos de Deus? Olha a discussão dos discípulos. Qual é o maior no reino de Deus? Aí Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e falou o seguinte: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como essas crianças, ele não está falando aqui de infantilidade, ele está falando das características das crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E a principal característica é no versículo que fala abaixo, fala o seguinte: portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Então Jesus está falando de humildade. A característica que nós temos que copiar das crianças é a humildade. Ela é sem ambição egoísta. Ela é uma criança sem preconceitos. Essa é a característica. E isso é totalmente diferente, como eu falei, de infantilidade. Então, no capítulo 5 aqui de Hebreus, o alerta é para aquelas pessoas que eram infantis, que era totalmente infantil. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, fala o seguinte: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Uma das maiores virtudes que Deus se agrada é a humildade. É a humildade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a maturidade muitas vezes não tem a ver com a idade.
Né? A gente às vezes tem essa noção, a pessoa é muito experiente e ela então ela é madura. Mas às vezes tem uma pessoa que tem muito tempo, às vezes, de ministério de igreja, que é totalmente imaturo. E tem jovens, às vezes 17, 18, recém-convertidos, já que tem a maturidade. É claro, gente, que nós não podemos desprezar em nenhum sentido a experiência que as pessoas têm, o tempo de ministério, mas isso tem que se reverter na prática para essa pessoa ter maturidade. Só que então, maturidade não tem a ver com idade. Fala assim, não, eu estou agindo dessa forma porque eu tenho 1 ano de convertido. Não é bem assim. E eu coloquei aqui, pontuei algumas coisas. Eu não tô dando indireta para ninguém, tá, gente? Eu não escrevi essa mensagem ontem. E eu não escrevi essa mensagem pensando em fulano e ciclano, tá? Só para deixar bem claro. Eu coloquei coisas realmente que veio no meu coração, que eu estava pensando e meditando, e acredito muito foi o Espírito Santo que instruiu aqui, que direcionou. Então, o que é uma pessoa imatura? A primeira característica da pessoa imatura, ela tem a ver com impetuosidade. Sabe, aquela pessoa que ela faz sem pensar o que vai fazer. Você está ali diante de 2 adolescentes, aí um fala o seguinte: eu duvido que você nada aqui, esse rio até o outro lado, uma correnteza forte. Por que você duvida? Eu não duvido, você não é homem não. Aí eles começam a discutir, o cara vai, pula e nada. Ou seja, não há consequência. O tal do racha, já viu o racha? Não, eu vou ganhar de você aqui, eu vou chegar primeiro lá. Ou seja, é o ímpeto da ação, ele faz sem pensar. Isso é uma característica muito forte de imaturos. Uma outra característica: o imaturo tem uma necessidade imensa de aparecer. Por quê? Ela é tão insegura com ela mesma, que se alguém não estiver falando, ficou bonito, se alguém não falar isso, ela não consegue viver. E nós vemos muito hoje na rede social isso. A pessoa tem uma necessidade muito grande de aparecer o tempo todo. Não sei se vocês já repararam uma coisa, quem tem Instagram hoje aqui. Quando um marido ou uma mulher se separa, começa a chover de fotos. Já percebeu isso? É chover de fotos. A pessoa fala, porque ela está querendo mostrar que ela está feliz, ela está querendo mostrar que está resolvido. Isso é uma imaturidade. Pessoa que quer aparecer demais. E quando nós trazemos isso para o Evangelho, é o mais perigoso ainda, porque eu não faço nada nos bastidores. Se eu não tiver um holofote para mim aqui, ao meu dispor aqui, eu não faço. Pessoas que se movem pela luz do púlpito, sendo que nós temos que nos mover pela luz do Evangelho. Ou seja, então a pessoa imatura, ela tem essa característica de necessidade de aparecer o tempo todo. Uma outra característica: voracidade nos relacionamentos. Nunca está bom. Sempre tem algo a melhorar. E isso, ou seja, é uma destemperança, sabe? É uma coisa é um relacionamento opressor. Aí a gente vê casos de pessoas que, quando acaba um relacionamento, um namoro, alguma coisa, o que ela faz? Tira a vida do outro. Por quê? Imatura. Ela não consegue perder ali. Ela acha que, sabe, ela não consegue. Os seus sonhos ruíram e a pessoa, ela vai junto. Pessoas imaturas. E aqui na questão de relacionamento tem 2 lados da moeda. Tem aquelas que é imatura e que ela não ela é voraz no seu relacionamento, mas tem aquelas que é imatura e não consegue se relacionar com ninguém. Não consegue se relacionar com ninguém. Ou seja, imaturidade. Mas um último ponto aqui, para a gente fechar essa introdução, para mim entrar naquelas 3 dimensões, é que o imaturo, ele não aprende com seus erros. Ele não aprende com seus erros. Sabe o que ela faz? Ela tudo justifica nos outros. Ela justifica em Deus, ela justifica no diabo, ela justifica em tudo. Ou seja, é uma pessoa imatura. Tudo que acontece não foi culpa dela, não foi porque ela... Tem muitas coisas que nós vivemos que nós mesmos planejamos, ou que nós mesmos temos que arcar com a consequência porque eu decidi fazer. Ou seja, aí a pessoa espiritualiza aquilo que não é para espiritualizar. Ou seja, aí acontece uma coisa, foi o diabo. Acontece uma coisa, não, é culpa de Deus. Acontece não, foi porque o irmão é assim. Ou seja, a pessoa não aprende com o seu erro pessoal. Ela não consegue enxergar dentro dela mesma. E quando isso acontece é porque
Porque você está fugindo da responsabilidade. Você é uma pessoa imatura, você foge da responsabilidade. Não tem como. Então eu vejo que o processo, que o plano de Jesus para as nossas vidas é maturidade, igreja. É maturidade. Esse texto aqui em Hebreus não é à toa. Esse texto está falando o seguinte: vocês deviam já comer alimentos sólidos, mas ainda continuam com leite, ainda estão nas coisas básicas do Evangelho. Ou seja, então o processo de crescimento da própria igreja é ligado diretamente ao crescimento e amadurecimento dos membros da igreja. Então nós vemos hoje que a igreja tem muitas pessoas que são infantis, que vão para o céu, mas que são infantis. Semana passada o pastor falou sobre santidade, e um ponto principal que ele falou é o seguinte, é que sem santidade ninguém verá a Deus. Só que a infantilidade aqui, ou a maturidade, é diferente. A maturidade aqui talvez não vai te impedir de ir para o céu, não vai. Mas tem muita gente criança, que podia influenciar muito mais pessoas, que podia já ser mestres, que continua imaturo. E mais, o imaturo é aquele mais propício a sair do Evangelho. Lembra o contexto de Hebreus? Um povo que estava abandonando a fé, voltando para o judaísmo, porque era imaturo. Então se você é uma pessoa imatura, você está muito mais propício, ao invés de trazer, influenciar para a luz, você está muito mais propício para ir para lá. E esse que é a grande atenção nossa. Por que eu preciso de maturidade? Porque eu nasci para ser testemunha do Evangelho, luz. E se eu não tiver maturidade, eu não vou conseguir. Então, o Evangelho, ele mostra que é totalmente útil para a prática da nossa vida. Eu falei já isso muito na igreja, que a teoria tem que se transformar em prática quando nós falamos de Evangelho. E tem mesmo. E existe um processo de maturidade que eu preciso ter, é entender a maturidade espiritual, a maturidade emocional e a maturidade existencial. E é nesses 3 pontos que eu quero tocar hoje à noite. E o primeiro que eu vou falar aqui, a primeira dimensão, é a mais importante, que é a maturidade espiritual. Eu vou pontuar algumas coisas aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu vi que havia um leque assim, quase infinito de assuntos que eu poderia trazer. Quando eu falo de maturidade espiritual, tem vários assuntos que eu poderia trazer. Então eu não decidi fazer igual eu falei, trazer uma receitinha de bolo. Eu coloquei aqui o que Deus tocou no meu coração, sobre maturidade espiritual. E na última vez que eu preguei, eu falei sobre reconstrução, falei sobre Ageu, e eu vou repetir a frase que eu disse. O sucesso em qualquer outra área que você tenha, não pode ser motivo de você se afastar de Deus. Entenda isso, isso é maturidade espiritual. Nenhum sucesso que eu tenho fora da igreja é motivo para eu me afastar do relacionamento com Deus. Porque se eu enxergo isso como motivo, eu estou vendo um Deus vilão. Eu estou vendo um Deus que não sonha comigo. Eu estou vendo um Deus que não é abençoador. E ao contrário, Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus galardoador. Na Bíblia, ao longo da história, as pessoas que andaram com Deus foram pessoas abençoadas. Então, todo o sucesso que eu tenho na minha família, no meu trabalho, todo o sucesso que eu tenho financeiro, enfim, na minha saúde, nada disso pode me afastar de Deus. E é uma coisa meio ilógica, né? Se está tudo bem, eu estou me afastando de Deus, mas como isso acontece? Como isso acontece? Então, a principal característica, e eu vou falar muito sobre o negativo aqui para a gente entender o positivo, é que as pessoas imaturas espiritualmente, ela perde a sensibilidade do Espírito. Ela perde a sensibilidade. E eu não estou falando aqui do dom de discernimento. Estou falando de sensibilidade do Espírito que eu ganho quando me relaciono com o Espírito. Na nossa escola bíblica a gente tem falado bastante sobre o Espírito Santo e a importância desse relacionamento com o Espírito Santo. Ou seja, quando eu perco a sensibilidade do espiritual, ou vice-versa. Porque tem muita gente que espiritualiza aquilo que não é, mas ao contrário. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho em escola e eu trabalho com pessoas que têm deficiência, autismo. Eu acompanho algumas crianças nesse sentido. E chegou um caso, há uns 2 anos atrás lá, que a criança, ela oscilava muito.
já era um pouco maior, 10, 11 anos. E aquela criança às vezes chegava totalmente arrasada, assim, não conseguia fazer nada, agitada, assim, sabe? Mas tinha dia que ela chegava bem. Aí eu conversando com o professor, e ele falou para mim o seguinte: toda vez que ela chega ruim aqui desse jeito, atacada, é porque ela não toma remédio. Eu falei, mas por que ela não toma remédio? Ele falou, não, porque eles vão para a igreja e o pastor ora, aí eles acham que curou e não dá o remédio. Imaturidade, igreja, imaturidade, sabe? Espiritualiza aquilo que não é e vice-versa. A gente tem que entender isso, falando, gente, dá um remédio para a criança, vamos orar, Deus pode curar? Pode, mas dá um remédio. Aí a pessoa sofre, a criança sofre, e ela mesma sabe disso. Eu sentei com ela e ela falou o seguinte, não, porque o pastor lá orou comigo. Eu falei, gente, infantilidade. Então perder essa sensibilidade do Espírito Santo é imaturidade, e nós não podemos. E mais, não ache que você é íntimo do Espírito Santo, se você não é. Busque todo dia a comunhão com o Espírito Santo, para que você não perca essa sensibilidade, porque senão você vai ser imaturo espiritualmente. Imaturo. Ou seja, qual é a principal característica? As pessoas imaturas, espiritualmente falando, elas têm a incapacidade de pensar conceitualmente. Ficou um pouco complicado, né? Vou explicar. Ela tem a incapacidade de abstrair. Aquele que é abstrato não chega nela. E quando nós falamos de evangelho, isso é muito complicado. Por exemplo, eu chego com uma criança de, 3, 4 anos, falei, quanto que é 2 mais 2? E ela pensa, ela não consegue. Ela não consegue ela não consegue abstrair, sabe? Ela não consegue identificar o conceito. Aí eu falo o seguinte, ó, o tio tem 2 aqui, o tio tem 2 aqui, quanto que é 2 mais 2? Aí eu mostrei, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela só foca no concreto. Pessoas que é imatura espiritualmente só foca no concreto. Vou dar um exemplo melhor ainda, um exemplo da Bíblia, João capítulo 3, Nicodemos, para você, sabe, ser salvo, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou o seguinte, o cara só vê concreto. Mas peraí, eu vou entrar na barriga da minha mãe? Ou seja, não consegue conceituar, não consegue abstrair. As pessoas imaturas espiritualmente só ficam no concreto. E aí, quando nós ficamos no concreto, nós focamos em debates menores. Do pode, não pode, do é santo, não é. Por que as pessoas gostam disso? Eu posso abrir uma caixinha de mensagem no meu Instagram hoje, falar o seguinte, faça a sua pergunta. Eu já tenho, assim, 70%, 80% das perguntas vai ser o seguinte, pode fumar? Pode beber? Pode isso? Pode escutar música secular? Mas por que as pessoas querem isso? Porque elas são imaturas. Elas querem uma linha, o seguinte, assim, ó, aqui é pecado, aqui não é pecado. Por que elas querem? Porque elas querem andar na linha. Entendeu? Ela quer andar regrado ali, numa linha perigosa. Ah, porque até aqui não é pecado, eu estou de boa. Só que quando eu estou aqui, eu estou mais propício também para cair para lá. Essa que é a diferença. As pessoas imaturas, elas querem um concreto. Não, o pastor falou que não pode, então não pode. O pastor falou que pode, pode. Eu acho disso de uma imaturidade muito grande. Ezequiel fala que há rios que dão no tornozelo, no joelho, e a nós acomodamos com o rio ali na cintura e está tudo bem. Por que eu não mergulho? Por que eu não mergulho mais profundo? Porque eu sei que eu não vou andar na linha aqui, que é muito prazeroso andar aqui na linha. Então a pessoa que é imatura, ela só pensa concretamente. Eu já falei, quando nós falamos de evangelho, se o abstrato, se eu não consigo abstrair isso, é muito complicado. É muito complicado. Então, a imaturidade espiritual, como eu falei, ela é focada nos debates menores. Francis Chan falou o seguinte no seu livro Louco Amor: nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. Sucesso nas coisas que não tem valor. Então a figura da igreja hoje, ela demonstra uma incapacidade dos grandes temas, de discussão dos grandes temas. E quais são os grandes temas? Misericórdia, perdão, arrependimento. Quando nós pregamos aqui sobre arrependimento, quando nós pregamos aqui sobre perdão, sabe,
talvez não consegue atingir um grande público, porque é uma igreja imatura. Então, para fechar esse primeiro ponto, como eu falei, a ideia do imaturo espiritualmente é que ele quer uma linha de separação entre o pecado e o não pecado, porque ele quer andar nessa linha perigosa. Mas é nessa linha que muitos caem, é nessa linha que muitos abandonam. Eu não vivo para ser salvo, igreja. Tire isso da sua cabeça. Você não vive para ser salvo, você vive porque é salvo. Você está vendo a diferença? Você não vive para ser salvo. Você não faz a coisa, eu vou fazer porque senão eu não vou para o céu. Ter a imagem lá na ONU, lá do negócio parece a besta, agora eu vou começar. Não. Você não vive para ser salvo, você vive porque é salvo. Você tem que ter essa certeza dentro de você. Dentro de você. Comece a agir como escolhido de Deus. Comece a agir determinado, sabe? Cara, eu sou escolhido por Deus, então eu vou agir dessa forma. Eu vou ser luz, eu vou ser testemunha desse evangelho. Eu vou direcionar a minha vida para isso. E cuidado com essa linha que nós andamos, perigosos. Porque quando a gente anda aqui, a gente vai pisando lá no mundo, sabe? Pisando nas coisas que não é de Deus. E Brigam falou uma vez, que toda vez que você pensa em abandonar Cristo, o diabo já vem com o barco pronto. Cuidado. Então nós temos que ter maturidade espiritual, essa sensibilidade do Espírito. A segunda dimensão, maturidade emocional, que é muito importante também. E não se iluda o que eu vou falar agora. Existem pessoas que têm maturidade espiritual, mas que pode ser imatura emocionalmente. Acredita? Eu falei que a mais importante é a maturidade espiritual, porque essa sensibilidade do Espírito nos dá é um pilar para toda a nossa vida. Só que tem pessoas que têm maturidade espiritual, mas pode ser imatura emocionalmente. Porque qual que é a principal característica do imaturo emocionalmente? Não sabe lidar com frustração. Conhece uma geração mais forte que a nossa que nós vivemos com relação a isso? Emocional. O emocional destrói um crescimento alarmante de pessoas depressivas. Ou seja, quando eu sou maduro emocionalmente falando, isso me tira da ilusão de que eu não vou ser frustrado um dia na minha vida, que não vai acontecer coisa ruim comigo. Ou seja, é aquele menino que dá birra por causa do pirulito, é nós, porque a gente acha que nunca vai acontecer coisa ruim com a gente. Eu não sei lidar com a frustração. Ou seja, eu nem sempre posso ter o que eu quero, eu nem sempre vou ser bem-sucedido naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, às vezes eu perco o jogo. E maturidade emocional é saber isso, porque o que se prega muito é que o evangelho vai me dar uma vitória para sempre, é de vitória em vitória, é de fogo em fogo. Mas aí quando eu bato ali com a parede, hoje cedo o pastor falou aqui sobre o Jordão, e o segundo ponto ele falou o quê? Que palavra, né? Que palavra. E ele falou que esses três são pilares. O deserto é um pilar do evangelho. As pessoas não acham que o deserto nunca vai acontecer com ela. As pessoas acham que nunca vai acontecer. Sabe, o time de futebol parece que nunca perde. Lembrando que esse ano foi o Flamengo que perdeu, né, Marcelo? O homem perde. Amanhã pode ganhar, o ano que vem? Pode. Entendeu? O time perde. Imagina um campeonato que só um time só ganha. Coisa ruim. Então, saber lidar com a frustração é um processo de formação de Jesus. Jesus, ele foi formado em Hebreus capítulo 5, um versículo pouco antes, 8, que ele aprendeu naquilo que sofreu. E um dos motivos, e um dos sofrimentos de Jesus foi, sabe o quê? Frustração. Mateus capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são lhe enviados. Eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. O que Jesus está fazendo aqui? Demonstrando a sua frustração. Não foi do jeito que ele queria. Quando Jesus estava descendo do monte, chegou um pai lá e falou o seguinte: Jesus, você pode curar o meu menino, você pode expulsar esse demônio,
porque os seus discípulos não conseguiram. Aí Jesus falou o seguinte: até quando, geração incrédula, que eu vou ter que aguentar vocês? Qual é o sentimento de Jesus aqui? Frustração. Nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai acontecer conforme eu quero. Isso não tem nada a ver com ser ou não abençoado por Deus. O problema é que nós queremos o material para justificar o meu espiritual. E se eu não tenho algo concreto em minhas mãos, eu não consigo viver. Eu sou amaldiçoado. Nós temos que lidar e saber lidar com as frustrações que acontecem. Porque quem não sabe lidar, não tem planos para consertar. Aí quando o castelo desmorona, ele desmorona junto. Quando o meu sonho, que eu mais queria, conquistar ela, ele ruiu assim na minha frente, eu não consigo. Eu não sou resiliente, Eu tenho que saber lidar com a frustração. Isso é maturidade emocional. Imagina, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, que toda vez se ele perdesse, falou assim: não vou mais não, chega, eu não vou correr mais não. Como assim? Como assim? O time joga e fala: não vou disputar esse campeonato mais não. Imagina o Vasco, não disputar campeonato nenhum. Gente, nós precisamos ser maduros. Nós temos que entender isso. Nós não podemos ruir juntos com sonhos que não deram certo na minha vida. Não podemos como igreja. Não podemos desmoronar com os nossos castelos que caiu na nossa frente. Não podemos. A força do evangelho que vivemos é de recomeçar todos os dias, é de reconstruir, é de fazer novamente, é de fazer acontecer. Sabe por quê? Porque eu sei que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã em minha vida, e é essa misericórdia que é o motivo de eu não ser consumido. E se você está aqui hoje, é porque a graça de Deus está sobre você. Eu não sei o que você passou essa semana, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que não deu certo, eu não sei as suas frustrações. Eu sei que você tem a oportunidade de começar novamente, de refazer, de reconstruir. Não deixa, não cole no fundo do poço. Bata lá, mas volte, porque Deus está conosco. Imagina, gente, se Jesus falar o seguinte: Jerusalém não quis me aceitar, esses discípulos estão muito difíceis, eu vou abandonar tudo. Olha aí. Amém, igreja? Depois só pegar uma água para mim, por favor. Então vamos falar o terceiro ponto: maturidade existencial. Então falei de maturidade espiritual, maturidade emocional, agora maturidade existencial. Esse existencial, a gente tem algumas ramificações, tanto em questão material mesmo, mas com questão a relacionamento e com questão à nossa própria existência, né? Maturidade existencial. O que é maturidade existencial? É lidar com o que eu quero ter e não tenho. A maturidade existencial tem a ver com lidar com o que eu quero viver e não vivo. Obrigado, Marcos. Lidar com tempestade inesperada, isso é maturidade existencial. Entenda uma coisa: a vida pode te colocar à mercê de lobos ferozes, como também pode te colocar diante de pastos verdejantes. Quem eu sou a partir desse momento que te vem a questão, porque é o seguinte: tem gente que se perde quando acontece uma tragédia, tem gente que se perde quando está tudo bem, e vice-versa. Ter maturidade existencial é ser enraizado em Cristo, para que eu não seja influenciado por esses fatores que acontecem da nossa vida. O sol, a chuva, a tempestade estão para todos, e eu preciso entender isso. Ou seja, tudo pode acontecer conosco. Acho que uma semana passada eu recebi uma mensagem do nosso grupo lá do trabalho, um rapaz pedindo uma doação de sangue para um bebê que tinha nascido com uma doença raríssima. Era um caso em parece que 1 milhão, raríssimo. E a gente falou assim: a vida. Estava lendo sobre a doença
acromegalia, que é o tal do gigantismo. Essa doença, gente, são 6 a cada 100 mil pessoas. Faz as contas, 0,006 pessoas pegam. E eu te pergunto aqui, no que você é melhor de uma pessoa que está sofrendo dessa doença? Está dando que a imaturidade existencial faz com a gente perde esse senso. Eu lembro de uma história que caiu um ferro, não sei se vocês lembram, acho que tem mais de 5 anos isso. O pedreiro estava trabalhando na obra, aí caiu um ferro, enfincou-se na cabeça da pessoa e atravessou. A pessoa não teve nem sequela. Sendo que tem gente que está andando na rua, tropeça, cai e morre. Aí, entender essas questões da vida, a gente não fala muito na igreja. O que o Evangelho ajuda a gente quanto à existência? Eu fui pensar essa semana nessa resposta, e eu cheguei a uma conclusão. No que o Evangelho ajuda a sermos mais maduros quanto à existência? Ela acaba com a ideia de privilégio. Acaba com a ideia de privilégio. Eu não sou melhor que ninguém, também não sou pior que ninguém. A graça, a porção da graça de Cristo foi derramada aqui, bateu nessa terra, está sobre todos. Só que uns aceitam, uns vivem, outros não. A mensagem do filho pródigo é o quê? É que não é nem por débitos, nem deméritos. Aquele cara ficou assim, o meu irmão abandonou tudo, eu estou aqui o tempo todo. E aquele pai, é como se aquele pai fosse o seguinte, mas acaba com essa ideia de privilégio. Antigamente eu falava muito isso na questão do louvor. Eu não sou bom o suficiente, porque eu não possa ser substituído. Esquece isso. Mas eu também não sou ruim, que eu precise ser substituído. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Se coloque na posição que Deus quer, que Deus te chamou. Isso é maturidade existencial. Se coloque na posição na sociedade onde Deus te chamou. Isso é maturidade existencial. Não, agora eu fui ungido pastor, viu? Agora lá no meu trabalho ninguém vai ter comigo, não. Aqui já estou revelando. Gente, o que é isso? É uma maturidade. A gente acha, sabe, que é demais. O pastor Rubem fala muito sobre o trabalho dele. E o que a gente vê no trabalho dele é a função de hierarquia que ele tem com os diretores dele, por exemplo. Vai chegar lá no trabalho dele com um cajado lá, assim, O tratamento que ele tem lá é diferente do tratamento que ele tem com as ovelhas. Maturidade existencial é saber a sua posição em todos os casos da sua vida. Em todos, sabe? Mas em nenhum desses casos abandonar a doutrina de Cristo. Abandonar a doutrina de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 fala o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Aí ele fala, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um com Cristo. É claro, aí você fala o seguinte, mas esse texto aqui, ele foi escrito para a igreja. Tudo bem, mas essa igreja abrange todos aqueles que querem. Ou seja, a graça, você não é melhor que ninguém, igreja. No que você é melhor, me responda, no que você é melhor do que aquela pessoa que está lá no hospital do câncer agora fazendo quimioterapia? No que você é melhor? Acaba com a ideia de privilégio com relação ao Evangelho. Acabe com isso. Você não foi, Deus não te escolheu, preste atenção, Deus não te escolheu para sofrer, mas também Deus não te escolheu para não sofrer. Lembra de debates inferiores? Eu lembro de uma história, uma ilustração que conta que um príncipe ia virar rei. E ele ficou muito preocupado, porque agora o reinado está na mão dele. E ele falou, eu preciso de um conselho. Aí ele pegou um sábio, e o sábio falou o seguinte, eu vou te dar 2 envelopes. Um você vai abrir quando estiver tudo bem. Quando você estiver naquele dia assim que foi, sabe, o melhor dia da sua vida, você vai abrir. Você vai ver o conselho. E o outro você vai abrir quando estiver tudo ruim. Aquele dia horrível, horroroso. Aí você vai abrir. Aí o que acontece? Ele se tornou rei e tal. E teve um dia lá que foi muito bom. Foi o dia assim que o céu abriu e tal. E ele falou, lembrou da carta. Ele pegou a carta e ele falou o seguinte, o conselho, aproveite bem esse dia, porque ele vai acabar. Olha o conselho.
Aí passou, anos se passou, agora ele está num momento difícil, triste, um momento, sabe, que ele não queria apagar da história, ele lembrou da carta, falou, opa. Aí sabe qual que era o conselho da segunda carta? Falou o seguinte, permaneça firme, porque esse dia também vai passar. Isso, gente, é recomeçar todos os dias. Eu posso ter um dia bom hoje, amanhã eu vou ter que recomeçar. Eu posso ter um dia ruim, amanhã eu tenho que recomeçar. É o que eu falei, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em minha vida, eu tenho que entender isso. Todo dia eu tenho a chance de recomeçar, de fazer diferente. Isso é maturidade existencial. A ideia de privilégio, igreja, ela deixa a gente despreparado para a dificuldade. Porque ela acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente nunca espera uma doença, a gente nunca espera. Gente, isso não tem nada a ver, eu vou repetir mais uma vez. Não tem nada a ver com ser abençoado ou não por Deus. Se você andar com Deus, você vai ser abençoado, igreja. Você vai ser abençoado. Só que as coisas podem acontecer. Eu lembro na casa da minha avó, meu pai está aqui, não sei se ele lembra, que tinha eu não sei o nome, era uma caixinha de versículos. Já viu isso? O pessoal antigamente tinha caixinha de promessa, isso aí. Aí a gente tirava os versículos. Gente, era uma benção, só tinha versículo bom. Você podia tirar 20 lá, é só coisa boa, só coisa boa. Só que lá não estava Eclesiastes capítulo, vou ler para vocês, capítulo 9. Não estava lá, eu vou ler para vocês. Olha só, Salomão, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, falou: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão na mão de Deus, e que o espera amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, o que acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com todos. Aí olha só o que ele diz, o versículo 11, presta atenção nesse versículo. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. O que ele percebeu? Que nem sempre os velozes vencem a corrida. É Bíblia. Nem sempre os fortes triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelo tempo de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. Eu gostava muito mais do tudo posso que me fortalece. A teologia do tudo posso é bom demais. Quando Paulo falou que tudo posso me fortalece, ele está falando o seguinte, que tudo pode diante da dificuldade também. Tudo pode quando está tudo bem? Sim. Tudo pode diante? Sim. Porque o Evangelho me ensina, o Evangelho de Deus me revela que Deus não é só um Deus que livra da tribulação, mas Ele nos livra na tribulação. Não nos livra mas na. Os discípulos no barco, muitas vezes a tempestade estava acontecendo, e Jesus operava milagres, Jesus mostrava que estava ali com ele na tempestade. É esse que é o entendimento. Porque a teologia, eu não sei se eu vou falar, não ia falar isso, não vou falar. Uma das piores teologias que tem hoje, me desculpa, pastor, depois você puxa meu casaco se eu estiver falando besteira, é a teologia da prosperidade. Não pense em Brasil, porque essa teologia não cresceu e não nasceu aqui, tá? Essa teologia não nasceu aqui no Brasil. Mas por que eu não gosto dessa teologia? Porque essa corrente doutrinária afirma que tudo o que acontece de ruim comigo foi por falta de fé. Tem lógica isso? Ou seja, pobreza, doença são sempre resultados do fracasso do cristão. Uma coisa ilógica. Ou seja, o meu time está jogando contra o time do Gustavo. Aí eu tenho fé, meu time faz gol. Aí eu relaxei na minha fé, ele tem fé, o time dele faz gol. É uma disputa agora. Você atrelar as coisas que acontecem na sua vida, que está sobre justos e injustos, sobre a questão de fé.
Se nós falamos aqui que não podemos ter privilégio, e que a história do filho pródigo é literalmente isso, a graça sobre nós, por isso que eu não gosto dessa teologia. Sabe, acabe com essa ideia de tudo posso. Você tudo pode mesmo, mas diante da tribulação também, diante da dificuldade também, e quando está tudo bem também. Você tudo pode, você pode aprender com os processos que acontecem na sua vida. Você tudo pode. Já vou fechar. O plano de Deus para a nossa vida é que a gente tenha maturidade espiritual, emocional e existencial. Mas qual que é o movimento fundamental para o amadurecimento? Porque eu falei aqui que eu não ia dar uma regrinha de 3 simples, eu não ia dar uma receita de bolo. Mas existe um passo fundamental. Eu até iria fazer a pergunta para vocês: qual é o grau de maturidade que vocês colocam hoje, que você tem hoje? Só que, igreja, eu não quero que você saia com isso. Você não vai sair dando uma nota para você. Eu sou 3, eu sou 7. Não, eu não quero que você saia se punindo ou se achando demais. Eu não quero. Na verdade, tem 2 lados opostos, né? Tem aquele que acha que é maduro demais, porque tem conhecimento e tal, mas tem aquele também que não sai da mediocridade, né? Ela não dá nenhum passo para amadurecer. Ela é inerte, assim, hiberna na vida. E não confunda, igreja, não confunda conhecimento demais com maturidade. Não confunda maturidade com conhecimento demais. Porque fulano conhece muito da Bíblia, porque fulano lê muitos livros, pode ser totalmente imatura. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, é onde eu vou finalizar. O saber ensoberbece, mas o que edifica? O amor. Qual o passo fundamental que você vai sair hoje? Espelhe o amor. Quando nós espelhamos o amor, nós estamos espelhando Cristo. E quando nós estamos espelhando Cristo, eu estou amadurecendo. É impossível refletir a glória de Deus sem amadurecer, sem estar em processo de amadurecimento. O versículo 14 que a gente leu, olha só: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela o quê? Prática, tem as suas faculdades. Preste atenção nesse versículo, gente, preste atenção. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles o quê? Pela prática. Qual que é a prática do Evangelho? Amor. Amor. Um teólogo do século 8, chamado Otano de Pádua, ele era teólogo e professor, e ele começava todas as suas aulas falando o seguinte: de que vale todo aprendizado que não se transforma em amor. Você quer dar passo para amadurecer espiritualmente, emocionalmente, na área sentimental, na sua existência material, nos seus relacionamentos? Comece a partir de hoje, vivendo em amor. Em amor. 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não transformar esse amor, nada adianta. Tira da sua cabeça que muito conhecimento é maturidade, porque se não transformar em amor, nada adianta. Igreja, nós temos que entender o que chegou até nós e o que esse amor dentro de nós pode fazer. O que esse amor dentro de nós pode fluir, pode fluir. Eu posso sim ser luz, eu posso sim, eu posso. O maior poder que existe nessa terra não é onipresença, não é onipotência. O maior poder que existe nessa terra, não é a onipresença. O maior poder que existe nessa terra é o amor. É o amor que faz a diferença. É o amor que faz eu influenciar as pessoas. É o amor que me traz humildade. É o amor que me coloca em serviço. É o amor.
Maturidade é viver em amor. Maturidade é deixar que saia de mim esse amor que chegou até mim, que chegou agora, esse amor me abraçou para que eu abrace as outras pessoas, para que eu abrace esse evangelho. É o amor. Amadurecimento é amar. Paulo falou o seguinte em Romanos 13: não deva nada a ninguém a não ser o quê? A não ser o amor. A não ser o amor. O mais difícil de nós entendermos esse evangelho é porque ele nos coloca numa porta estreita. E é nessa porta que às vezes eu estou querendo odiar, mas eu tenho que amar. É nessa porta que às vezes eu não quero perdoar e eu tenho que perdoar. É nessa porta que ensina a humildade. É nessa porta que ensina eu ser compassivo. É nessa porta estreita, porque é nessa porta que eu encontrei o motivo da minha vida, o motivo de viver, o amor de Cristo para comigo. Foi assim conosco, igreja, e nada vai separar desse amor. Nada vai nos separar desse amor. Quem nos separará desse amor será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Será o perigo, será a espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos todos os dias, a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas a matadouros. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nada será capaz de nos separar deste amor. É esse amor que me envolve, é esse amor que me faz mover, é esse amor que me faz eu amadurecer, é esse amor que faz eu crescer, é esse amor que faz eu viver como pessoas maduras no evangelho, é esse amor que me faz ter maturidade espiritual, é esse amor que me faz ter maturidade emocional, e é esse amor que me faz ter maturidade existencial. Porque esse amor me identifica e sela em mim uma identidade com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Quanto mais eu entendo o amor de Cristo, mais maturidade eu tenho. Mais maturidade eu tenho. E se não existia uma regra de 3, às vezes há um primeiro ingrediente da receita, que é amor. O amor faz a gente parar de focar no eu e focar no nós. O amor faz eu parar de focar na minha singularidade para focar no corpo. É por isso que o amor influencia e faz com que a gente cresça maduros. Criamos dentro de nós maturidade. Está na hora, igreja, de nós movermos em maturidade.